Seja bem-vindo ao quarto episódio do podcast Os Contadores. Aqui é um ambiente dedicado a apresentar para vocês as histórias e experiências de empresários contadores e até mesmo contadores, tá? Que estão mudando o nosso mercado contábil. E também trazer um pouco para vocês sobre as atualizações que tem nas legislações que impactam empresas, que consequentemente impactam empresas contábeis. Eu sou o Matheus e hoje eu tenho a honra de trazer um cara expert na área de contabilidade, Bruno Teixeira, há mais de 15 anos nesse mercado e recentemente abriu um Grupo Sync, né, parceiro e demais. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é você e como é que é o Grupo Sync hoje. Como é que é o Grupo Sync? Vamos lá. Matheus, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui do seu lado. Matheus e nós se encontramos há algum tempo atrás, né? Na empresa que a gente trabalhava. Matheus virou um grande amigo e hoje estamos aí nessa labuta, né? Nessa luta. Dessa contabilidade aí muito louca. Mas, enfim, como o Matheus falou, meu nome é Bruno Teixeira, e durante mais de 15 anos aí eu estou me dedicando à contabilidade. Hoje, como você falou, tem 5 meses que eu abri o Grupo Sync, desde o dia que eu peguei a chave do escritório entre reformas e tá de fato atendendo os clientes. São 5 meses aí, e nesses 5 meses já vem crescendo já de uma maneira saudável, né? Vamos colocar dessa maneira, porque quando a gente fala de crescimento de maneira saudável, não é um crescimento exponencial. Porque nesse primeiro momento, quando a gente está falando de crescimento exponencial, a gente está falando de crescimento que vai precisar muito de caixa. E eu sou totalmente on stage, né? Então eu não tenho um investimento nenhum, foi totalmente na cara e na coragem, foi vendendo um carro para colocar dentro da empresa. Então a empresa já... Esses são os investimentos. A galera até fala assim, pô, Bruno, então a empresa te deve um carro, né? Literalmente, a empresa me deve um carro já. E a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa gestão. Quando a gente é contador, a gente esquece um pouquinho de entender que a gente é empresário. Antes de mais nada, a gente é empresário, a gente não é contador. Então, eu tenho que gerir muito bem a empresa. E nesse gerir a empresa, eu tenho que gerir mais ainda o caixa. Então, eu tenho que entender o jogo do caixa para poder conseguir fazer a empresa crescer. Então, se eu começar a crescer demais a empresa sem ter caixa, daqui a pouco eu tenho que começar a procurar caixa de outra maneira, através de financiamento, empréstimo, enfim. Fundos de investimento, enfim, aonde aparecer dinheiro. Isso não é legal. Eu tenho alguns clientes e tem um deles que ele está basicamente na Monte Factory. Então, eu estou tentando fazer alguma coisa nesse sentido para poder ajudar ele para ele sair da mão da Factory. E isso acaba muito com o caixa dele. Então, antes de mais nada, eu falo muito para a galera assim, que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Então, sem caixa, você não vai para lugar nenhum. Então, nesse crescimento que eu estou tendo na empresa nesses primeiros 5 meses, na verdade, é muito preocupado em relação a não deixar o caixa ir embora, crescer de maneira sustentável para não consumir tanto caixa para depois eu ter que recorrer a outros fatores, né? Que é fatores financeiros. Então, Matheus, minha jornada recente é essa, tá? Tendo muito cuidado com o caixa, basicamente isso. O crescimento está muito legal, do meu ponto de vista, tá? Não é exponencial, mas também não é um crescimento que a gente fica ali preocupado com clientes que vão entrar no próximo mês, enfim. Preocupação a gente tem, lógico, mas a gente acaba estando tranquilo pelo crescimento orgânico que a gente está tendo e até pelo network que eu tenho. A galera me conhece bastante, gosta muito do meu trabalho, gosta muito de mim, então a gente está conseguindo fazer uma empresa recém-nascida, conseguir fazer ter uma projeção boa dentro de Brasília. Legal. Cara, já começou dando uma porrada, velho. Engraçado. Porque esse vai ser o episódio que vocês vão realmente aprender ali de um começo, né? Realmente de um começo de um grupo de empresas. Especificamente, você está focando mais na empresa ali da contabilidade. Contabilidade é o core principal. Então, assim, vai ser legal porque você vai falar um pouco como é que é essa experiência de começar assim do zero em 2024. E você já tem bastante tempo nesse mercado, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta.
Voltando um pouco do início, né? Por que que você, Bruno Teixeira, fez essa loucura De ser contador. de ser contador, cara? Cara, isso é muito louco, isso aí. Eu era moleque, eu, sei lá, tinha 13 anos, 12 anos. Pensa na família humilde, morava no Gama e a gente, basicamente, Matheus, cara, era muito humilde, sabe? Lógico, minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente. Mas sofreram pra caramba, velho. Para não deixar nada pra faltar pra gente. E na minha família, tanto de pai quanto de mãe, não tem um empresário. Não tem um contador. Eu até falo assim, porra, o único tio assim que tá bem na vida assim e tal é meu tio Antônio, que ele é policial. Então é aposentado já há muito tempo já, curte a vida aí com a esposa dele, ela também é concursada, enfim. Agora, de resto, cara, então assim, a família é bem humilde mesmo, sabe? Então, não tinha uma referência. Então, quando era moleque, eu ficava vendo assim as coisas acontecerem assim, o pai de um amigo trocar de carro, viajarem, ter as coisas, ter aquela Kenny, né? Que na época era Kenny. Hoje em dia nem ligo pra essa merda mais. A gente usa a Havaiana mesmo e tá lindo. É a melhor coisa que tem é a Havaiana, mas pô, naquela época eu queria ter uma Kenny. Queria ter uma camiseta Sete Mares, por exemplo. Não tinha. Ele tinha aquela liberdade ali. Porra, Tranquilo. e eu não tinha isso. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer para poder crescer e ter as coisas na vida? Aí um belo dia foi uma coisa bem, bem impactante que aconteceu nas nossas vidas, foi quando o pai e minha mãe se separaram. A gente era moleque e a gente foi morar com minha avó. A gente sempre morou com minha mãe um tempo ainda, depois ela decidiu querer construir na casa que ela mora hoje, que era na Ponte Alta Norte, né? Hoje, quem fala Ponte Alta Norte, pô, é topzera, ela é rica. Não, mas quando ela comprou, só tinha mato. Mato e boi, só. Quantas vezes ela foi roubada lá? De quebrar o muro da parede para poder roubar as coisas. Um negócio bem, bem puxado. Mas ela foi guerreira, ela foi corajosa e foi. Só que nesse caminho aí eu tive que morar com minha avó. Foi eu, meu irmão e minha irmã morar com minha avó. Sabe quantas pessoas tinha na casa da minha avó que morava lá? Ixi, 16. casa de vó, né? Morava 16 pessoas na casa da minha avó. Isso tudo. Isso tudo. Aí foi morar mais eu, minha irmã e meu irmão. Caramba. E cara, e aí? Como é que vai ser? Até que um belo dia eu não tinha referência nenhuma, zero referência, a não ser meu tio que era policial. Só que a gente cresceu no meio, não é favela e tal, mas assim, pô, a gente cresceu no meio da galera coisa errada, né? Então a gente começou a criar um pouquinho aquele ranço de polícia, né? Então eu não vou ser polícia. Já começou por aí. Então qual que era a minha referência? Não tinha referência. Não tinha referência. Até que um belo dia um amigo meu passou na rua assim, com aquela mochilinha de carteiro, na época eu usava bastante, e tava a rodinha assim, a molecada toda na rua, trocando ideia, e chegou. Aí, trocando ideia, papa. Aí ele falou assim, vou comprar um carro. Quando ele falou, vou comprar um carro, eu parei e fui escutar. Pô, vou comprar um carro, tal, todo mundo feliz pelo moleque, e eu, ó, só centrado no que ele tava falando. Aí eu perguntei para ele, Márcio, tu faz o que da vida, velho? Aí ele, sou contador. Aí naquele dia eu falei, eu vou ser esse negócio aí, velho. Você nem sabia nem pra onde ia, meu irmão. Nem pra onde ia. Falei, vou ser esse negócio aí. E assim foi. A infância, a adolescência, na verdade, difícil, muito difícil. Até que meu pai casou novamente, as coisas melhoraram um pouquinho. Eu fui morar com meu pai. Até que a minha mãe ia construir a casa em 4, 5 meses. Demorou 2 anos. E ela, assim, sofreu muito, mas minha mãe é muito guerreira, ela é nota 10, de vez, eu até me inspiro muito nela, porque tem coisa que eu sou meio medroso pra fazer, né? Aí eu lembro dela, ela foi bem, não, ela deu certo, véio, eu vou também nessa merda, vambora. E isso me dá um pouco de coragem, do outro lado meu pai, que é um pouco mais equilibrado, um pouco mais balanceado. Então é a balança entre o pai e a mãe, um arrojado, o outro mais moderado, que vai dando a minha diretriz pra minha vida, né? Então eu fui decidir ser contador foi nesse momento, quando eu escutei o moleque falando que ia comprar um carro. Olha que loucura. Sabia nem para onde ia. Só que depois eu decidi não fazer faculdade, mas tive que fazer porque algumas coisas não deram certo. Eu falei, cara, vou ser contador. Fui fazer contabilidade. Acho que nem meu pai entendeu na época por que eu ia ser contador. Até que eu fiquei uns 5 anos no ministério, como estagiário nível médio, no superior, depois eu fui efetivado lá dentro. Nesses 5 anos eu decidi sair, porque eu pensei assim, cara, o diploma que eu vou pegar daqui um ano e pouquinho, eu não quero pregar na parede.
e dar para minha mãe, eu quero usar. E tinha muito disso, né? Que eu via muitas pessoas fazerem isso. Muita gente faz a faculdade E não usa. Simplesmente é um diploma não mais, exerce enfim, aquela não exerce a profissão. E eu falei, cara, eu vou usar. Só que até então eu não tinha referência como contador. Até esse amigo meu, eu nunca mais tinha visto ele. Ele tem uma empresa aqui em Brasília, acho que é NASA Norte, é audit de contabilidade. Ele sumiu, simplesmente sumiu, a gente não se encontrou mais. E daí em diante, qual era a minha referência à contabilidade? Nenhuma. Simplesmente, quando eu decidi sair do ministério, eu estava muito bem lá, perspectiva muito boa. Pô, eu tinha rodado tudo lá, todo mundo me convidava para trabalhar nos departamentos, porque eu entregava muito. E até que um dia eu falei assim, cara, tá na hora de sair daqui, vou procurar um estágio. Meu pai ficou maluco. Como é que você vai arrumar um estágio se não já tá efetivado num lugar, trabalha de segunda a sexta, uma vida boa pra caramba, esse negócio de funcionário público, né? Em Brasília, fica quieto aí, não sei o quê, estuda pra concurso. Típica cultura, né, de Brasília. A cultura de Brasília. Nessa parada, Matheus, aí eu peguei, eu vou, velho, não tem conversa não, eu vou. Aí peguei e fui. Fui pra Piquet Pneus. Na época, hoje não existe mais. Não era do Nelson Piquet, ele já tinha passado já em diante essa empresa. Mas era uma empresa que tinha 7, 8 lojas, depois cresceu um pouco mais depois que eu entrei. E lá eu comecei a fazer o estágio. E o meu primeiro chefe foi o Alexandre, né? É amigo meu até hoje, a gente joga bola junto, a gente tá sempre junto, enfim, um grande amigo meu. Se transformou num grande amigo, né? Mas ali ele decidiu me colocar. Ele até brinca que foi por falta de opção, mas depois ele se lascou, né? Porque ele quebrou a cara que, porra, eu acabei sucedendo ele lá na empresa. Então ele era o contador, eu fiquei um ano de estagiário, um ano efetivo, no terceiro ano já virei contador da empresa. Lógico, o dono da empresa me foi um pouco muito arrojado de colocar um moleque como responsável da contabilidade no terceiro ano, que de fato eu não conhecia nada. Nada. Conhecia muito de rádio e televisão. Fiquei no Ministério das Comunicações durante muitos anos, né? Então conhecia muito. Eu rodei todos os departamentos, eu conheci de tudo. Mas contabilidade, de fato, eu não conhecia nada. Então, no terceiro ano, eu virei contador. Lógico, o Alexandre me apoiando. Ele ainda manteve um contrato lá com a Piquet Pneus para poder entregar algumas coisas que eu não sabia ainda, me acompanhar em algumas coisas, enfim. E lá eu fiquei 5 anos. No quinto ano... Nessa época você tinha mais ou menos quantos anos? Acho que 23, 24. Novinho, hein? Novo. E responsável por... Eram 10 lojas e uma refumadora de pneus que ficava em Valparaíso. E já tava com essa responsabilidade imensa nos peitos. Pancada, meu irmão. Pancada. Uma das grandes coisas que eu vivi, eu falo muito para quem trabalha comigo, que isso é uma coisa que todo contador deveria viver, que é a questão de implantar um sistema. Implantar o sistema. Quem implanta o sistema é um outro contador. Porque implantar sistema não é pra qualquer um, não. E é tempo. E eu tive a sorte de implantar um sistema lá na Piquet. A gente trabalhava com a TOTS. Olha a loucura. A galera que é da minha idade ou um pouco mais velho vai entender isso aí. Os mais novinhos não vão entender essa parada, não. Mas antigamente, hoje a nota fiscal eletrônica, nota fiscal consumidor eletrônica, né? A NFCE. Antigamente tinha chamada de cupom fiscal, leitura X, redução Z. Nosso sistema que a gente usava antes era o TOTS, o RM. Então a gente tinha o Liber, que fazia o fiscal, o Saldos, que fazia o módulo contábil, e o Labore, que fazia o módulo da folha. 3 sistemas? Não, eram os módulos. Os módulos do TOTS. Do TOTS RM. Só que o Liber era só o fiscal ali para entregar as obrigações. E frente de loja era o Datacar, na época. E eles não se conversavam. A gente tinha um cara de TI, que cuidava da Piquet Pneus, a Pneuline na época. Depois contrataram outra pessoa, e mesmo assim eles não conseguiram fazer a integração. Aí quando eu fui aprender a fazer livro eletrônico, tive que retificar durante 5 anos livro eletrônico de 10 CNPJs. Tu imagina? Aprendi rapidão. Foi questão de 2 semanas eu estava fera em livro eletrônico. Por quê? Porque não ia as informações. Então, quando a gente começou a fazer o trabalho de mandar as informações, o CAT 52, na época, porque quando instituiu o Nota Legal, tinha o CAT 52, que é as informações do CPF, do comprador, a gente não mandava isso. E começou a chover notificação na agência NET. Meu irmão, lá vai a gente, como é que a gente resolve essa merda? A gente pegou o CAT 52,
lá da impressora fiscal, mandava para o escritório de contabilidade. Esse escritório lá de Taguatinga, ele gerava o livro eletrônico com alguns blocos, a gente gerava com outros blocos dentro do RM, do saldo, do Liber. A gente fazia simplesmente no olhão, juntava os livros eletrônicos. Caramba. E no final tinha que totalizar. Tem a linha, até hoje tem, né? No Tem SPED. tem que mostrar quantos lançamentos, total de lançamentos. Total de linhas. Total, no bloco B, total de linhas do bloco B, a quantidade a linha que inicia, a linha que finaliza, a quantidade de linhas, enfim. Isso só que a gente fazia no olhão, na tora. Maluco, Nada de tecnologia, esquece tecnologia. Só que a gente ficou tão bom nisso que a gente fazia a junção de um mês, a gente fazia em 5 minutos. A gente pegou, cara, não tem como, você fica bom, porque você faz o tempo todo isso, então você ficava bom. E quando você está na contabilidade interna, você tem uma vantagem. Você não tem que ficar preocupado com o cliente, preocupado com atender cliente, NPS, igual a gente hoje é preocupado. Só tinha um cliente, o cliente era X. A reunião com o empresário, com o dono da empresa, era uma vez na semana, 1 horinha, 2 horinhas e morreu. O restante era totalmente focado na contabilidade. Então você tinha uma liberdade para ser contador. Hoje a gente não tem isso. A nossa liberdade é para ser empresário. Se você for querer ser contador, a empresa vai pro pau. Esquece. Então a gente ficou muito bom nisso. Então nessa jornada na Piquet foi muita coisa que eu aprendi. Então por esse motivo, desse CAT 52, aquela bagunça toda, a gente decidiu mudar de sistema. Então a gente foi para Goiânia, conheceu o sistema, a gente ficou lá 2 dias lá dentro da empresa, imerso, numa empresa que era o case de sucesso desse sistema, né? E era um sistema focado para autocentro. E a gente decidiu fazer a mudança. Ficamos 6 meses implantando. Nesses 6 meses implantando, eu trabalhava inclusive sábado e domingo, e todo dia até 11 da noite. Eu assisti todos os treinamentos presenciais, de vendedor, de gerente, da galera do financeiro, porque eu quis. Não foi porque mandaram. Não, eu queria porque, cara, é minha oportunidade. Tá trocando de sistema. Tive a sorte de ser auditado logo no início, que aí o auditor me ajudou muito também. Então eu tive várias sortes que nesse momento de migração do antigo contador para mim, cara, olha só que loucura. Se você tá assumindo uma contabilidade de alguma empresa grande e você não foi auditado, não vai ser auditado, não está mudando de sistema, sei lá, não tem outras coisas que podem acontecer que seriam mudança de chave, quebra de barreira ali de um momento para o outro, isso te atrapalha muito. E para mim me ajudou. Que quando eu fui auditado, o auditor me mostrou, tu tem que fazer isso por isso. Ele começou a me explicar o que eu tinha que fazer e o porquê que eu tinha que fazer. Por que aquela conta lá que não estava conciliada estava errada e eu não sabia ainda. Ele me explicou. Aí eu fui entendendo com outros olhos de um auditor por que aquilo estava errado. E também fazendo a implantação do sistema. Cara, mudou minha vida. Aí sim eu falei, cara, agora eu sou quase um contador. Eu comecei a perceber que os outros profissionais que estavam na minha idade formando, eles estavam muito longe de mim. Porque eles não passaram do que eu passei. Sim. Não passou. E detalhe, ser auditado é o seguinte, é o cara falar, no início, tá? No início. Ser auditado, no início que você está assumindo uma contabilidade de uma empresa grande, é o seguinte, ele está auditando o passado, não o futuro. Então, quando é audita o passado, ele demonstra todos os erros do antigo e não de mim. Ele fala de todos os erros do antigo. E aí cabe você aprender com esses erros. Aprender e seguir vida nova. Foi o que eu fiz. Foi lindo. Ficou muito mais fácil. Lógico, teve 6 meses aí de implantação de sistema que eu tive que trabalhar todo dia, sabe? Domingo, inclusive, todo dia até 11 da noite. Pô, os caras da empresa ficaram meus fãs. Meus amigos, todo dia a gente ia jantar lá no Sudoeste, naquele Serpentina. Sim. Porque eu ia levar eles no hotel, no apartamento deles, e ia lá comer, porque eles não tinha ninguém em Brasília. A gente ia comer e depois ia para casa. Foi punk. Punk de ver meus amigos de domingo, aconteceu várias vezes. Domingo, 4 da tarde, eles estarem tomando cerveja no boteco. E você trabalhando. E eu chegar e não ter disposição para tomar um copo de cerveja e simplesmente eu ter que querer ir para casa. Só descansar. Só descansar. Morto. Mas aprendi demais, cara. Essa foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida.
empresarial, profissional, né? Porque esses momentos, cara, de você ser auditado é muito bom, velho. Cabe você ter jogo de cintura. De você falar assim, cara, o auditor tá aqui, não é para poder me prejudicar. Ele tá aqui para falar o que é bom e o que é ruim, o que tá certo e o que tá errado. Se você entende esse jogo deles e você segue junto com eles, cara, eles vão emitir um relatório sem ressalva. Mas cabe você colaborar, mudar o que tem que ser mudado, arrumar, que eles não estão para prejudicar. Eles vão te ajudar, falar assim, faz isso, corrige aquilo, que eu não mando o relatório com ressalva. Relaxa, estamos juntos. E foi assim que foi feito. Só que tem uma coisa mais importante que isso. Cara, eu encontrei um camarada que ele foi um brother, um irmão, sabe? Um pai. Ele ia no fim de semana comigo me ajudar a conciliar a conta, me ensinar a conciliar a conta. Isso não estava no contrato. Ele só pediu o seguinte, Brunão, gostei muito de você, porra, tô vendo que você tá aqui apanhando por algumas coisas. Você sabe fazer tudo, só que você não sabe, tu não entende o porquê. Eu vou te explicar. Bora trabalhar sábado? Eu falei, tu tá falando sério, velho? Eu tô falando sério, vou te ajudar. Eu falei, porra, velho, claro, bora. Aí ele ia comigo no sábado, cara. E de vez em quando no domingo. Nós começamos a conciliar os fornecedores, aí começou a bater o financeiro com o saldo final da conta contábil. Aí eu achava aquilo lindo, eu falei, carai, que massa. Aí eu comecei a conciliar sozinho e entender por que aquele saldo tinha que ser aquele e da onde que eu tinha que ver a outra ponta para poder conciliar. Pô, aquilo foi um divisor de águas. Foi muito bom. Daí, depois da Piquet, fui para a Central IT, fiquei lá durante 2 anos na Central IT, que foi quando virou minha chave para poder ser empreendedor. Que foi simplesmente ser demitido. Você foi demitido? Foi demitido. Só que o problema foi, cara, tá vindo tudo bem. 2 auditorias que eu passei lá, da Price, PwC, Big Four. Tava tudo certo. Inclusive, já tinha viagem pra gente ir. Eu e a contadora de lá também, a gente era em dupla, né? A gente ia pro Rio ou pra São Paulo, não lembro, para fazer o curso do Cisco Service. Que é o sistema de exportação de serviço, importação de serviço e tal, para a gente entender que a gente estava começando a operar nesse sentido na empresa. Aí eu cheguei de viagem, fui desligado. Aí qual o motivo? Não deu certo. Eu falei, pô, beleza, não deu certo. Depois de 2 anos... É só isso? Falou, não deu certo? Isso que me doeu. Se tivesse falado o motivo, você fez isso, acho que não tinha me doído. Tá tudo certo, tinha um motivo. Tava tudo certo. Cara, eu errei, vou assumir que eu errei, no próximo empresa não vou cometer esse erro mais. Sim. Cara, isso me doeu tanto. De não me falar o motivo do que porque ele foi desligado. Estranho isso aí. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Nunca mais eu assino minha carteira pra ninguém. Eu vou trabalhar por conta própria. Já tinha 3 CNPJs, eu tomava de conta. O meu amigo, o Arilson, ele cuidava dessas empresas pra mim. E eu fui pra lá. No mesmo dia, eu brinquei com ele, dizendo que ele perguntou se eu tinha alguém pra indicar pra ir no fiscal. Eu falei, Ele, se fuder, porra. Tu trabalhar. No outro dia, eu fui desligado. Eu falei, te falei que eu ia trabalhar contigo? Ele, que porra que aconteceu? E eu falei, aconteceu uns negócios aí que depois eu te explico. Ele vem pra cá agora. Aí eu fui, almocei e fui pra lá, trocar ideia com ele. Daí eu peguei o espaço dele lá emprestado, comecei a levar minhas empresas pra lá e construí uma pequena carteira de clientes. Foi quando eu comecei a ter, de fato, o escritório de contabilidade. Nessa jornada aí, eu ajudava muito ele nas empresas de lucro real, que ele tinha lá, lucro presumido, as empresas maiores. E a equipe dele fazia as empresas menores, que as minhas empresas, né, essas pequenininhas, elas faziam. E eu fiquei mais como uma espécie de professor das meninas. Então, as meninas ficavam lá trabalhando, eu ficava ensinando o tempo todo, ensinando, estudando, ensinando. E foi quando eu comecei a dar aula. Durante um bom tempo, eu dei aula das 5.005 aqui em Brasília. Aula de CMS, ISS. Depois vamos falar da Lei 5.005. Bora Porque falar. você é esqueci de apresentar o especialista em Brasília na Lei 5.005. Vai ter um tempinho que eu não leio ela, viu? Não, cara? mas ainda tem gente... Você nem se... Ainda tem gente isso tudo mesmo ainda. Ainda tem gente que te procura? Procura. Então. Meu telefone de vez em quando. Mas é sério, muita gente assim que eu conheci e que conhece você direto, meio que não conhece você só, tipo assim, não conhece você diretamente, né? Mas conhece você por conta
da Lei 5.005 sobre ICMS. Posso dizer que eu tive uma contribuição muito grande para isso aqui em Brasília. Porque quando eu fui dar aula da 5.005, não tinha ninguém que dava aula de 5.005. E depois que eu parei, depois me convidaram novamente a poder refazer algumas turmas, porque quem entrou para fazer as aulas não conseguiu passar o conteúdo de forma adequada. Então, foi legal, essa parte foi legal. Mas aí eu comecei, voltando aqui, comecei a dar aula, fiquei muito bem visto, né, na parte 5.005, ICMS. Hoje em dia não estou ministrando mais, mas estou com vontade de voltar. A vontade existe de voltar a ministrar, principalmente a parte de ICMS, que eu gosto bastante. Comecei a fazer um projeto lá com as meninas, com a Jéssica e com a Janaína, de fazer a mentoria para elas. Estava muito legal. Então, até depois ela me falou que fez um treinamento com a turma lá e a galera se amarrou. E ela me vê na rua, me agradece, fala comigo até hoje. Que o pouco que a gente conseguiu passar para elas, ela conseguiu passar para mais gente, né? Aquela coisa da pirâmide, né? Então eu passei para ela passou para mais gente, e aí sim acontece na vida. Então é muito legal ver que as pessoas que você treinou começam a reverberar esse conhecimento e atingir outras pessoas. Até que aconteceu de dar aula da 5.005 para dentro de um escritório, que é o DAX, né? E eles me convidaram para gerenciar a empresa. De primeiro momento eu não quis ir, porque eu tinha minhas coisas, né? Eu tinha uma barbearia, eu dava aula, eu já tinha meus clientes, enfim. Conversa vai, conversa vem, algumas coisas que a gente foi conversando, enfim. Acabou que eu fui. Fui com a proposta de virar sócio, virei sócio, e até um determinado momento, as coisas que estavam dando certo, não deu mais, e aí eu decidi sair. Decidi sair por motivo principal, cara, é porque eu achei que eu precisava. O que eu queria, eu não ia atingir lá. Simplesmente isso. Cara, eu queria de propósito de vida, de ambição de vida, eu não ia conseguir atingir lá. Então, cara, se eu quero isso aqui, se minha meta de vida é essa, e aqui não vou conseguir, cara, então eu vou procurar um caminho em que eu consiga atingir. Eu falo muito, eu até conversei outro dia com o meu cunhado, eu falei pra ele, cara, tu tem que ter ambição, velho. Se tu não tiver ambição, primeira coisa, cara, tira esse negócio de ambição é ruim. Ambição não é ruim, velho. O que é ruim é a ganância. Sim. Agora, se você tiver uma ambição de, cara, eu quero comprar um carro em junho de 2025, o que eu ganho hoje, dá para comprar? Dá, se eu economizar. Então, pô, vou começar a economizar. Aí você tem uma meta, você tem um plano de ação, ou é economizar, ou é fazer algo para ganhar um aumento dentro da empresa, ou procurar outro emprego para poder você ganhar mais. Então, aí você desenha um plano de ação e você parte para a execução. Se você tem isso e você tem uma ambição de ter um carro, cara, vai. E isso que eu estou falando que fez eu decidir sair, foi porque eu tinha uma ambição que eu acho que, quando eu desenhei o plano de ação, eu falei, cara, eu acho que aqui eu não vou conseguir. Então, eu tenho que procurar outro caminho para atingir isso. Então, foi quando eu decidi sair. Então, no momento que eu saio, eu deixo a empresa, um grupo de empresas, né, com mais de 100 funcionários. Eu entrei lá, acho que tinha quanto? Tinha 20 funcionários? Você estava na época? Eu estava na época, acho que eram uns 30 funcionários. Era. E eu saí com uma empresa que tinha 100 funcionários. 100 e pouquinho. Eu senti dever cumprido. Saí de lá falando assim, cara, eu cumpri o meu papel. Fiz o que tinha que fazer, deixei o meu legado, fiz várias coisas que eu entendo que mudou a vida de muitas pessoas, muitas pessoas e muitas empresas também. Eu acho que eu fiz o que tinha que fazer. E decidi seguir uma vida solo. Lógico, não é tão solo hoje, porque eu decidi também trazer sócios minoritários, mas é sócio também, que me ajuda, me apoia nessa nova jornada. Então, em 15 de abril, eu peguei a chave do escritório simplesmente sem nada, eu reformei, comecei a atender os clientes, trabalhando de calça jeans e camiseta, porque eu estava, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando para um cliente
no horário, eu tinha que comprar material que a galera estava pintando, lixando. Eu tinha que, por vezes, também ajudar a fazer as coisas também, mexer no gesso, mexer na iluminação, tal, na parte elétrica, eu tive que parar e ajudar. Então, quando dava umas 4, 5 horas, 4 ou 5 horas não, quando dava umas 2 da tarde, minha preocupação era alguém me chamar para reunião, porque eu estava totalmente sujo. Falei, meu irmão, se alguém me chamar para reunião, tô fudido, irmão. Como é que eu vou desse jeito? E eu morando longe, como é que eu vou? Não tem como ir. E já aconteceu. Só que aí eu falei, cara, eu tenho reunião marcada, bora fazer online, não sei o quê. E eu ficava lá na salinha da imobiliária. E eles falavam assim, pô, esse daqui é muito folgado, velho. Tudo bem que ela alugou a sala com a gente, mas, porra, precisa ficar aqui todo dia usando nossa sala? Acho que eles pensavam isso. E eu falava, eu sou o inquilino mais chato. E não me enche o saco, não. Vou ficar aqui sim, porque estão informando lá e eu preciso trabalhar. Ela olhava assim pra mim. Só balançava a cabeça. E o que eu ia fazer? Não ia trabalhar? Que ele se ficasse puto comigo, mas eu ia trabalhar. E aí nós estamos já aí nessa jornada tem 5 meses, criamos um grupo, né? De empresas que é a contabilidade, 5 soluções contábeis, 5 gestão financeira, BPO financeiro. Nasceu da necessidade dos clientes, os clientes pediram isso. E está migrando um pouquinho, né? Então, alguns clientes estão vindo para BPO financeiro, estamos conseguindo ter um resultado legal. Está muito longe do que a gente pretende, né? Pô, mas 5 meses também, você queria o quê, né, Bruno? De vez em quando eu fico me cobrando as pessoas. Minha esposa fala, calma aí, calma, você tem 5 meses. Mas isso é o nosso mal, porque a gente é muito ansioso. Ansioso. Isso é normal da gente. É muito ansioso e a gente já quer estar lá, tipo, lá... Tendo os resultados de uma empresa que está 5 anos na frente, né? 5 anos na frente, ou até mais, né? Ou até mais. E outra coisa também, Matheus, que a gente vai, né? A gente foi por conta do ano passado. A gente viu muitas empresas tendo resultado legal. A gente escuta muito podcast, lê livro. Uma coisa que eu implantei lá na outra empresa foi o Clube do Livro, né? Você lembra, né? Então, toda sexta-feira a gente faz estudo de um podcast, de um livro, um capítulo, ou também de um podcast, que eu escutava podcast. Escutava não, escuto até hoje, né? Todo dia eu escuto um podcast. Então, eu pegava aqueles podcasts que eram de relevância, que eu via que podia mudar as pessoas e eu aplicava na empresa. Então, a gente começa a aprender muita coisa e ter aplicado bastante coisa também faz com que a gente ache e acredite que dentro do nosso momento agora empreendedor, que está ali sozinho, que as coisas podem acontecer rápido também. Mas aí tem que ter um certo cuidado, porque pode ser, a gente fala que é a oportunidade disfarçada de um grande problema, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado de pegar, por exemplo, um cliente grande hoje que vai pagar 20 mil reais, porque é 20 mil reais eu vou pegar o cliente. Pode ser uma grande oportunidade disfarçada. Legal. De um problema. É muito bom que você falou um pouco, né, de como é que você conheceu contabilidade, por que você começou, e depois já engatou na história de começando lá nas empresas, se tornou sócio de uma empresa e acabou abrindo o Grupo Sync, né? E aí eu queria que você falasse, e eu acho isso legal porque acho que tem muita coisa para extrair de você aqui. Vai, vambora. Cara, quais assim foram os desafios? Porque você meio que abriu o Grupo Sync há 5 meses de 2024, né? Sim. E eu queria puxar um pouco de você, até para o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo. Quais ali os desafios iniciais de abrir ainda mais um grupo, uma empresa de contabilidade, né? Hoje eu nem chamo mais de escritório, uma empresa de contabilidade. Quais são os desafios e o que a pessoa ela tem que fazer para conseguir ele manter essa empresa, porque você na contabilidade é um desafio muito grande. Olha só o que você acabou de falar. Você falou um escritório, mas se fosse, eu considero uma empresa. Já parte daí. A gente tem que partir de um princípio, eu já falei isso aqui, já vou repetir, que a gente não somos mais contadores. A gente somos empresários. Se a gente quiser ser contador, cara, a gente esquece, a gente não vai ter uma empresa de contabilidade. Não vai ter. Pega a sua CLT, a sua carteira de trabalho, vai ser CLT em alguma empresa grande e vai ser contador. Essa é a parada. Agora, se você de fato tiver uma veia empreendedora de empresário, cara, aí você precisa pensar diferente. O pensamento é outro.
Então, quando eu abri o CNPJ da empresa, de certa forma, eu não sei se eu errei ou se eu acertei. E eu até costumo falar com meus sócios. Isso a gente só vai saber depois, daqui a um tempo. Se tudo que eu desenhei, tomei de decisão, foi certo ou foi errado. Por que isso, Matheus? Porque é o seguinte, olha só. Quando eu comecei, eu me preocupei com o planejamento estratégico. De cara já. De cara. Porra, Bruno, mas planejamento estratégico, você nem... Sim. Sim, me preocupei. A gente começou com um honorário de R$ 2.400 e despesa mensal de R$ 20.000. Cara, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala... Não é para grandes empresas. É para todo mundo. Se aquele meu pensamento, tá? De querer atingir determinado ponto de vida, na vida do CPF. Qual é o caminho que vai fazer eu chegar naquele ponto do CPF? É através de um CNPJ. É através de empreender no meu CNPJ e não no dos outros. Ser empreendedor, não intraempreendedor. Aí eu consegui chegar no meu objetivo. Beleza. Mas para chegar naquele objetivo, eu tenho que ter uma meta. Qual que é a meta? A gente partiu do MVV. Então, qual que é a nossa visão? Ser relevante. Olha a palavra. Eu pensei em ser o melhor? Não tem como ser o melhor. Por enquanto, não. Uhum. Ser o maior? Também não. Não tem um caixa para isso. A gente já falou sobre isso. Uhum. Caixa muda o jogo. A gente não tem caixa para isso. Ser referência? Putz, tá. O Bruno pode até ser, mas o escritório não. Eu não quero que o escritório, a empresa, a SINC... Seja voltado só para o seu CPF ali. Não, né? não pode ser. Que a gente tem que também pensar no equity. Sim. Então a gente tem que tentar também jogar o jogo do equity. Porque se ficar tudo na minha cabeça, tudo no CPF do Bruno, na cara do Bruno, cara, se o Bruno sair, morreu a empresa. Morreu. Então, quando eu falei assim, a gente vai fazer sim um planejamento estratégico. Uhum. Então, dali a gente nasceu com a visão de ser relevante. Tá, então para ser relevante, o que a gente tem que fazer? Dentre o que eu imagino, aí eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Uhum. Foi visão minha. Eu tenho que faturar 1.025.000. 2025 eu tenho que faturar 1 milhão. E para faturar 1.025.000, quanto que eu tenho que faturar? Mensal. Aí eu fiz a engenharia reversa. Comecei a depurar faturamento mensal, quantos clientes eu tinha que trazer por mês e com qual ticket médio. Isso é planejamento estratégico. Eu preciso faturar 1 milhão em 2025 e para isso eu tenho que trazer quantos clientes por mês? Simplesmente isso. Então, mensalmente, semanalmente, eu olho para esse número. Porque se eu simplesmente não sei onde eu vou chegar, qualquer lugar é bom. Sim. Então... Você acaba pegando vários clientes, grandes, pequenos, médios, que acaba dando dor de cabeça e você sofre aquilo que você já sofreu antes, né? Sim. E qual foi o outro ponto dentro do planejamento estratégico? Cara, eu quero ser relevante. Beleza, quero ser relevante. Faturar 1 milhão. Beleza. Aí o que eu falei? Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Então, se eu sair trazendo um cliente 10, 15 mil, 10, 15 mil, eu vou infringir um outro pilar que eu coloquei lá atrás, que tem uma estrutura enxuta, que é ter lucro. Eu preciso ter lucro. Se eu tiver faturamento por faturamento, é simplesmente ego. Minha empresa fatura 1 milhão, 2 milhões. E cadê a margem de lucro? Cadê a margem? Estou conseguindo gerar caixa? Se eu conseguir gerar caixa, ter lucro, aí sim o faturamento é saudável. Se eu não consigo gerar caixa, se eu não consigo ter lucro, faturamento é ego, é vaidade. Então, pensando nesse outro pilar que eu coloquei desde o início, dentro do nosso PE, eu não posso também vender por vender. Eu tenho que vender com margem. Eu tenho que vender bem. Porque se eu vender bem, toda a estrutura da empresa funciona. Então, a estrutura tem que ser enxuta. Eu tenho que ter pessoas no híbrido. Tem que ter pessoas boas, pessoas treinadas. E tem outras coisas também que eu estou pensando para o ano que vem, mas não coloquei em prática ainda. Tá? Mas porque a empresa é muito pequena ainda, a empresa está começando. Mas eu acho que o ponto principal que eu acho que eu acertei foi de, desde o início, fazer o PE.
fazer o PE foi uma coisa que cara, agora eu tenho um norte. Então você fez uma coisa diferente que muitas pessoas não fazem, né? Por quê? Eu pensei em criar uma empresa, não um escritório de escritório contabilidade. de contabilidade. Porque muita gente quer abrir um escritório e só quer saber de pegar um cliente e fazer o operacional ali, né? E atender. Esquece ali realmente da estratégia da empresa. Estratégia da empresa. Legal. Hoje, pra você ter noção, eu não tenho senha da domínio. Porque muita gente fala, os gurus aí, tem muitos gurus que falam que não se preocupa com isso agora não, vai vender. Primeiro vai vender, vai achar cliente. Tem uma coisa que a gente tem que balançar muito, é o seguinte, eu tava no evento esses dias agora, aí o cara já, topzera, o cara fala o seguinte, eu chego no escritório 10 da manhã, vou embora às 5 da tarde, eu produzo aqui, faço minha agenda aqui, tal. Meu irmão, na boa, essa sua agenda aí, não é para todo mundo não, cara. Quem tá começando agora, quem tá num período, sabe, de início de carreira, início de empresa, trabalha o tempo todo. É 12, 14 horas dentro. Você não vai, vou fazer igual ele faz. Logo no início, primeiro dia de empresa, vou chegar às 10 da manhã e vou buscar meu filho na escola. Porra, bicho. Aí matou já. Não vai, cara. Não vai. Então, são momentos de vida. Aí que eu vou pro ponto que você falou, que é o seguinte. Por exemplo, Flávio Augusto e o Caio Carneiro falam, 90% do seu tempo tem que ser vendendo. Aí você vai pros livros de liderança, ele fala que 90% do seu tempo é colocando as pessoas certas nos lugares certos. Opa, pera aí. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que vender ou botar as pessoas certas no lugar certo? 90% do tempo tem que ser em quê? Aí começa o bug na cabeça das pessoas. O que eu tenho que fazer? Cara, você tem que fazer duas coisas. Se você não coloca as pessoas certas no lugar certo, como você me conhece, falo muito do futebol. Se você botar um zagueiro no ataque, dá merda. Dá merda. E na empresa a mesma coisa. E também se você não vende, e vende direito, você também dá merda, porque você não tem o domínio do caixa. Você tem que dominar o caixa, dominar as vendas. Primeiro dominar as vendas, né? Depois domina o caixa. Aí você começa a jogar um jogo de empreender legal. Mas o ponto principal é que eu falo, não é 90% do tempo vendendo. Não. E também não é 90% do tempo colocando as pessoas certas nos lugares certos. Cara, tem que ser uma balança muito bem equilibrada para que você consiga, em algum momento, deixar de fazer as duas coisas. Porque quando que você começa a deixar de fazer as duas coisas? Quando você coloca as pessoas, de fato, no lugar certo e constrói a máquina de vendas. Que é o meu desafio hoje. É começar a construir uma máquina de vendas para que as vendas não dependam de mim, e sim de uma estrutura comercial, de um processo comercial, e eu tenha também líderes bem treinados que vão colocar as pessoas no lugar certo. Aí eu vou pensar na visão da empresa, na estratégia da empresa. Eu ia fazer essa pergunta para você, né? Quais são assim os... Eu ia fazer a pergunta depois, mais pro final, né? Mas como você já começou a falar. Quais são assim a visão? Quais são os próximos passos, né? Pelo menos da empresa de contabilidade para agora, pro final do ano? Quais são ali, o que você quer atingir? Qual é o ponto, né, o objetivo, e ir pro próximo ano, né? Você já começou a falar aí, ali o futuro, o que você quer, né? Na máquina de vendas não depender de você, e a operação também não depender de você, e a liderança que toque o negócio. Mas isso lá na frente, né? Esse é o seu objetivo ali, meio que o objetivo principal. Mas qual é agora até dezembro? E depois 2025, se puder falar também. Cara, nosso objetivo no final do ano é de faturar 40 mil reais. Chegar no faturamento de 40 mil reais mês, tá? Mês. Faturamento de 40 mil reais. Que dá, acho que, 200 e poucos mil reais de faturamento no ano, desde o início da empresa. Tá? Primeiro ponto, que eu coloquei como premissa. Break-even. Então, já break-vou já. Já break-vou? Já, o mês passado. Foi o primeiro mês. Segundo ponto, a empresa devolveu o aporte dos sócios. Já devolveu? Ainda não.
Ah, então o próximo O passo próximo passo é a empresa devolver o aporte dos sócios. Explica aí, que muita gente é contador e talvez não sabe o que é briquivar. É o ponto de equilíbrio. Então a gente já chegou no ponto de equilíbrio. Eu falei que eu comecei com R$ 2.400 de receita e 20 mil de despesa mensal. Então muita coisa eu paguei à vista, mas muita coisa também a gente parcelou. Então meu cartão de crédito, toda vez que eu olho de manhã, quando eu olho as contas bancárias da pessoa física, pessoa jurídica, eu assusto. Assusto, porque tá porrada, meu irmão. Porrada. Mas, enfim, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então, eu parcelei tudo que eu pude parcelar, mas teve muita coisa que eu não pude parcelar, eu tive que pagar à vista. Mas o ponto de equilíbrio já foi alcançado. Agora, o segundo passo é a gente conseguir fazer com que a empresa devolva o aporte dos sócios. E a gente começa também a fazer alguma retirada mensal. Tá? Lógico, eu tenho a terceira empresa que a gente tem é uma empresa de consultoria. Então a gente faz alguns serviços de consultoria, tá pingando muito também em revisão tributária, tá aparecendo, graças a Deus. Então a gente tem um know-how muito grande na parte tributária. Então a gente está conseguindo fazer alguns trabalhos e está fazendo com que essa empresa de consultoria já nasça já totalmente breakivada, já devolveu o aporte do sócio, já está fazendo com que eu tenha a minha retirada mensal. Então, isso é que me deixa tranquilo. Agora, na contabilidade, não. É uma coisa já que nasceu um pouco alavancada demais. Mas faz parte, foi dentro da minha estratégia. É isso que eu te falei. Às vezes, eu não sei se tudo que eu fiz foi certo. De já começar com a estrutura. Se for lá, você conhecer, a estrutura está totalmente pronta. Tá a coisa bonito mais lá, linda. tá bonito. A minha cadeira que é de chefe, todo mundo tem a mesma cadeira. A mesma cadeira, igual. Todos os computadores Legal. são Dell. Quando eu fui lá, até pedi pra trabalhar lá, só que você não deixou. Não, você não. Seu passo é muito caro. Eu falei, deixa eu trabalhar aqui. Você, não. Então, todos os computadores são Dell, duas telas para todo mundo. Então, assim, é uma estrutura muito, muito boa que a gente tem lá para os colaboradores trabalhar. Uma estrutura que a gente vai usar com que os colaboradores também trabalhem de forma híbrida, que é para a gente também ter esse equilíbrio de, cara, vem trabalhar para entender a cultura, o que o Bruno quer, o que o Bruno pensa. Vá para casa para não pegar 2 horas de engarrafamento por dia. E vamos ter esse equilíbrio? Então, a estrutura é essa. Então, é um escritório pequeno, porém que eu vou atender muitos colaboradores e de forma híbrida. Lógico, eu tenho alguns pensamentos para o próximo ano, talvez. A gente está fazendo algumas movimentações também fora da contabilidade, fora aqui do grupo Sync. Estamos abrindo... talvez não, a gente vai entrar, eu vou entrar como pessoa física, não como empresa do grupo, numa outra empresa, de outro nicho, que eu acho que vai conseguir agregar muito para o nosso grupo também. E a gente está também abrindo também um outro CNPJ, uma outra empresa também, que eu entro também como pessoa física. Minha sócia vem também no embalo aqui também, para ser sócia de uma outra empresa também que é nível Brasil, com duas pessoas que são muito, muito fenomenais, muito boas, e que eu acho que vai dar muito bom também. Aí eu não posso falar agora porque são coisas que ainda está em NDA ainda, né? Entendi. Mas eu acho que vai agregar muito pro grupo. Legal. E você falou que tem outros sócios, né? E eu tô passando até um pouco por isso, né? Porque eu tô com muita demanda demais. E tô precisando de gente para me ajudar, né? Certo. E assim, eu sempre tô em eventos, tô em clubes. Agora eu entrei até para um clube de founders, né? Que é uma empresa startup. E muita gente fala, muitas pessoas que sofreram com questão de sociedade, muitos falam para mim que é melhor contratar do que ter sócio, porque o sócio ele pode acabar com o negócio. Mas você falou que já tem alguns sócios aí, né, no grupo. E aí eu queria ver a tua visão sobre essa questão de sócio, né? Se realmente, nesse começo de empresa, você nesse começo, realmente precisa ter um sócio ou não é necessário? Se precisa ter um sócio, quais são os cuidados que tem que ter, né? Qual é ali, o que a pessoa tem que ver na outra pessoa para chamar para a sociedade, porque fala que é um casamento, né? Casamento sem sexo. Sem né? sexo. Que é só para distribuir problema e atingir o resultado. Cara, sócio é o seguinte. Sócio, ele tá contigo para dividir problema. É justamente o que você falou. Dividir problema. Se ele não tá contigo para dividir problema, ele não é teu sócio.
Ponto. Resumo é isso. Dinheiro, resultado, você distribui depois que todos os problemas estão resolvidos. Então, se você tem um sócio para dividir dinheiro, esquece. É para dividir problema. Problema. Cara, por que a caminhada é tão ruim de um empreendedor, tão isolada, tão solitária? Cara, porque é problema o tempo todo. Eu tá lá em cima do topo do morro, cara, sozinho. Então, a dor que você sofre, a dor que você tá ali querendo resolver, às vezes não consegue sozinho, cara, o sócio vai te ajudar nisso. Só que beleza, você vai ter sócio para quê? Para dividir problema? Legal. Quais são os valores desse seu sócio? Eles batem com os seus valores também? Ele é um sócio que não está nem aí para o cliente, simplesmente está preocupado com a operação, somente preocupado com os seus colaboradores, e você é um cara que simplesmente é cliente, não tem um equilíbrio, cara, vai começar a dar problema. Só que tá aí tudo bem, tá tranquilo. Agora, quando os valores de fato são totalmente desconexos, cara, aí vira um problema. Aí morre qualquer tipo de relação, véio. Qualquer tipo de relação. Então, o principal é os valores. Você tem sócio para dividir problema e você tem que ter um valor muito parecido com os seus sócios. Então, isso é o principal. Aí vem um outro ponto que todo mundo tem que fazer, né? O acordo de sócios. E quando a gente fala de acordo de sócios, cara, é muito louco essa parada, porque é o seguinte, você vai conversando com as pessoas, e eu tenho um amigo que é o Saulo, ele quando eu bato papo com ele me dá os insights, sabe? E de vez em quando também, em algum podcast, alguma coisa assim, mas, cara, tem algumas coisas que a gente não pensa, velho, que a gente pode botar no acordo de sócios. Olha que loucura. Todo mundo fala, se o seu sócio morrer, como é que vai funcionar? Aí, pô, se todo mundo faz, isso aí é o básico. Beleza, então eu não quero ser sócio dos seus filhos e nem sócio da sua esposa. Ponto. Você pode escrever isso? Pode escrever isso. Mas você pode escrever também que o filho da pessoa que faleceu, ele pode entrar na empresa desde que ele tenha um caminho a seguir. Que ele tenha experiência em outra empresa durante 3 anos, estude na faculdade A, B ou C, ou estude fora do Brasil, ou não precisa fazer nenhuma coisa nem outra, desde que ele entre desde os 16 anos e tenha uma... Sabe? Você pode escrever tudo ou nada. Então, um acordo de sócios, cara, nada mais é do que um acordo de fato que a gente conversa no boteco e transfere para o papel. São vontades. Por exemplo, eu sou sócio do Matheus. A gente tem a empresa, enfim. Só que eu decidi começar a comprar casas, lotes, para construir e vender. Eu posso fazer isso? No acordo de sócio, você pode colocar isso. Você não pode fazer nada que vá prejudicar a empresa. E nem concorrer contra a empresa. Mas você pode fazer outras coisas? Pode. Se eu, por exemplo, for... Eu vou dar um exemplo aqui muito pesado, mas vamos lá. Eu fui pro estádio ver o jogo do Corinthians e briguei. Aí briguei, bati na galera, tal, fui condenado. Logo Meu timão. Enfim, se estiver no acordo de sócio, que se você for condenado em primeira instância e tal, você tem direito de sair da empresa. Pode colocar isso. Eu não quero ser sócio de uma pessoa que vai para o estádio de futebol e entre em confusão. Não quero. Eu não quero ser sócio de uma pessoa que cometa assalto. Eu não quero ser sócio de uma pessoa que usa droga, por exemplo. Vou botar no contrato, no acordo de sócio. Então, o que mais define o sucesso ou não é o acordo de sócio logo na largada. Porque aí você fica vermelho logo no início. Você não fica amarelo o resto da vida. Então, briga ali no começo, faça o que tem que fazer, discute, mas no início, sai de lá resolvido. Saiu de lá resolvido, opa, Matheus colocou todos os problemas dele e eu aceitei. O Bruno colocou todos os problemas dele e o Matheus aceitou. Tudo isso é papel. Agora nós estamos acordados formalmente de que aquelas regras é o que vai vigorar entre a gente. Acabou. Não, tentou ficar vermelho, não ficou.
Tivesse ficado, não tinha acordo de sócio, não tinha empresa, cada um segue sua vida. Agora, como a gente resolveu, agora é sinal verde. Vamos tocar a vida. Nesse começo, né, do Grupo Sync, teve essa questão do acordo de sócio? Teve. Bem amarrado? Bem Não sei se foi acordado? bem amarrado, não, cara. Ou bem acordado, assim, entre Bem as acordado, partes? agora bem amarrado eu não sei. Pode ser coisa que a gente não colocou. Não tenha lembrado. É, normal, tem coisa que a gente não colocou. Mas você, na sua visão, então, para começar um negócio, era bom ter um sócio? Cara, aí outro ponto, pra te responder isso. No meu caso foi interessante, sabe por quê? Eu não tinha grana 100% pra poder tocar o negócio. Se eu tivesse grana e tivesse que pagar uma pessoa, podia botar grana dentro. O nosso, na contabilidade, que todos os contadores que vão escutar a gente vai entender isso, é o seguinte. O nosso fluxo financeiro é muito longo. O ciclo de venda da gente é longo, cara. A gente vende hoje, por exemplo, hoje é dia 30. O cliente vai entrar quando? Amanhã, dia 1º/10? Não entra. Porque, mediante as regras do CRC, você tem que avisar, ou através do contrato social, contrato de prestação de serviço, você tem que avisar com 30 dias de antecedência. Então, se eu saio daqui agora, vou para uma reunião e consigo converter um cliente, ele só vai entrar 1/11. Beleza. Venda hoje, ele entrou 1/11. Eu trabalho o mês novembro inteiro. Deu quantos dias? 60. A minha fatura vence dia 10. Então, dia 10, ele paga. De dezembro. De dezembro. 70 dias. Olha o tamanho do ciclo financeiro. Isso se esse caboclo não atrasar. Então, olha como é que o nosso ciclo financeiro é longo, cara. Então, qual que é a nossa principal coisa que a gente tem que focar? É no caixa. Que eu falei para você lá no começo. É no caixa. Então, se o nosso ciclo financeiro é muito longo e nossas despesas não caminham nesse sentido, que daí 70 dias já paguei funcionário 2 vezes. Sim. Já paguei VA e VT 3 vezes. Olha a loucura. Então, nesse momento, eu tive que olhar para tudo isso, inclusive para o caixa. Foi estratégia também trazer um sócio. Porque botou grana, se sente pertencente da parada, se fode igual eu, e eu não tenho que pagar salário para ele. Bom. Agora, se eu tivesse uma grana 3 vezes mais do que eu tinha para poder investir, poderia pensar em não trazer um sócio. Mas eu ia para outro caminho, para outro linha de raciocínio. Será que eu quero sofrer sozinho? Será que eu quero ter alguém para dividir os problemas? Será que eu consigo tocar essa jornada só? De poder, igual hoje, eu tô aqui agora gravando com você, ela tá lá tocando no escritório. Se eu tivesse funcionário, será que eu consigo encontrar pessoas que fazem isso? Hoje em dia é um problemaço. O novo dos colaboradores tá gigante. Tá gigante. Pô, a gente viveu isso há um tempo atrás e a gente desligou uma pessoa e essa pessoa foi para outra empresa de um amigo nosso. Ele falou, Bruno, não quero nem saber porque você desligou essa pessoa. Tô precisando de gente aqui? Tô precisando de gente. Nem me fala. Tu lembra dessa história, né? Nem me fala. Não vai mudar nada, eu vou contratar do mesmo jeito. O turnover está muito grande. As pessoas, os colaboradores hoje em dia, a gente não consegue entender o que ele quer. Se quer ficar aqui, se quer ficar lá, se quer trabalhar. Eu até escutei de um podcast, é muito mais o que as pessoas não querem fazer porque eles querem, o que eles querem fazer. Não é o que eles não querem fazer. É muito sobre isso, o que eles não querem fazer. Então é muito tênue essa linha. Então eu pensei várias coisas, não foi só questão de dinheiro, não só foi questão de dividir problema, foram várias coisas que eu falei aqui para poder chegar num ponto e falar, eu preciso de um sócio. Entendi. Eu quero um sócio. Sozinho, cara, eu não tô afim de carregar esse fardo sozinho, não. E por esse motivo que eu busquei sócio. E desde o início, tá? Não foi um pensamento assim, de uma hora para outra, não, eu preciso... Não foi. Desde o início, quando eu pensei em seguir essa carreira solo, eu falei, cara, acho que solo não vai dar não, cara. Eu quero ser majoritário, ponto. Isso é uma premissa que eu coloquei desde o início. Porém, sozinho, cara, não tô afim não. Você tocou num ponto que muitos contadores ou empresários contábeis hoje falam bastante dessa dificuldade que tem no mercado, que são pessoas, né? Hoje tá tendo muita dificuldade quanto a isso.
Mas a gente tá chegando já ao fim, né? E, cara, se pudesse, eu sei que você é um cara com a agenda muito cheia. Que isso, pai. Se quiser, vamos embora. É, dá pra ir mais um tempo? Tá bom, mais um tempo. Então, é porque tem muita coisa que eu queria conversar Não, contigo, mas pode- acho que vamos embora. eu vou ter que trazer você de novo pra gente falar de outros assuntos também. Eu acho que eu poderia trazer depois você para falar um assunto específico, porque eu te conheci como o especialista na área fiscal. Então eu queria trazer você também para trazer, porque acho que muita gente tem essa dificuldade com a área fiscal, né? E até sobre a ICMS, a Lei 5.005. Mas eu queria tocar um pouco nesse ponto, né, que você começou, né, dessa dificuldade. Se você está tendo essa dificuldade nesse seu começo Com pessoas? de empresa, você está tendo dificuldade com pessoas? Porque hoje você precisa de pessoas? Preciso, mas não tô tendo dificuldade. Tô tranquilo. Por quê? O que você está fazendo para não ter essa dificuldade aí? Cara, não é o que eu tô fazendo, é o que eu já fiz. Foi o que eu já fiz lá no passado que faz com que eu não tenha problema com pessoas hoje. O que você fez lá no passado? Construir uma... Não sei se é autoridade, não sei se foi... As pessoas gostarem de mim e querer trabalhar comigo, que eu tenho um apoio muito grande. Então, assim, hoje eu não tô tendo problema com pessoas. Tá? Muito pelo contrário. Eu tô muito tranquilo com as pessoas que estão do meu lado. Mas pode ser que daqui 6 meses eu possa estar te falando uma coisa diferente. Tá? Mas hoje eu não tenho problema. É muito mais pelo que eu construí do que eu venho construindo hoje. Então você conseguiu ali conquistar as pessoas lá atrás, mostrar Quem o Bruno é? quem o Bruno é, a liderança, essa Sabe o que eu questão. escutei uma vez? Que isso me deixou muito feliz. Que quando eu conversava com algumas pessoas, as pessoas saíam da minha sala puto. Assim, totalmente assim, estressa. Caralho, esse Bruno é um filho da puta, que não sei o quê, não sei o quê. Eu já saí assim já. Já. Mas eu falava assim, eu vou continuar nessa linha, meu irmão. Tem que ser. Mas hoje, depois de um tempo, eu escutei as pessoas falar assim, puta, ainda bem que você foi assim, velho. Sabe por quê? Porque você foi verdadeiro. Você era duro, você não era ignorante. Você falava a verdade, você não mentia pra gente. Então, a gente só entendeu isso depois de um tempo. E é assim que funciona a vida. E eu sempre falei isso. Enquanto eu estiver pegando o seu pé, enquanto eu estiver cobrando de você, é porque eu acredito em você. Eu acredito que você possa entregar, porque eu não vou cobrar. Não vou cobrar do Rodinei, aquele lateral do grosso do Flamengo, dele meter ele ser artilheiro. Não vou cobrar dele, ele é horrível. Agora, eu vou cobrar do Gabigol, vou cobrar do Yuri Alberto, que tá errando, melhorou um pouquinho, né? Vou cobrar dele ser artilheiro. Eu vou cobrar do cara ser artilheiro. Por quê? Porque ele é atacante e eu sei que ele consegue entregar. É a função dele. A função dele, então eu fazia isso. Eu vou cobrar de você porque eu sei que você consegue entregar. Só que as pessoas só entendem isso, Matheus, depois de um certo tempo. E tá tudo bem, eu já sei disso. Então eu não vou ficar me martirizando, me doendo, porque as pessoas falam, não, ele vai ficar com raiva de mim, só da minha sala chorando, que não sei o quê. Não, assim, vão entender. Mais cedo ou mais tarde eles vão entender. Só que uns demoram para entender e sofrem bastante. Mas depois que entende, cara, muda o jogo, velho. Muda o jogo tanto o seu como líder e muda o jogo também das pessoas. Que eu falo que um líder, eu tenho algumas coisas que eu gosto de falar quando a gente fala de liderança, que é o seguinte, eu gosto muito do Falcone. Então, o que o Falcone fala? Líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Olha só, líder que é líder bate meta com o time. O que é um time? Um conjunto de pessoas que entregam resultados. Quando você tem um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que não é um time, é o quê? São pessoas que estão ali fazendo por fazer, não entregam resultado. Então, o Falcone fala isso. Então, líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. O líder coloca as pessoas certas nos lugares certos. E líder faz com que as pessoas alcancem resultados que elas querem, fazendo o que elas não querem. Olha que louco. O líder é aquele cara que faz as pessoas
chegar nos resultados que elas querem. Todo mundo quer ganhar 20 mil, não quer? Quer ser gestor, não quer? Quantos querem pagar o preço? Poucos. Poucos. Ou nem querem. Ou não querem. Então, o líder é aquele que faz elas pagarem o preço. Mesmo mediante todo o desconforto. Para quê? Para que as pessoas alcancem o resultado que elas querem. Então, isso que é um líder. Tira as pessoas da zona de conforto. Direciona as pessoas para o caminho certo, porque não é eu que quero, é você que quer. Então, se é que você que quer, eu só vou tirar o direcionamento. Agora, a execução é contigo, meu brother. Se você não executar a parada, você não vai conseguir chegar nunca. A gente vai fazer uma meta, um plano de ação, vou te acompanhar, vou te direcionar. Agora, se você não executar, não sou eu e ninguém vai fazer você chegar no objetivo que você quer. Então, o líder é esse, cara, tira as pessoas da zona de conforto. Se tu tira, ela vai ficar puta contigo no começo. Mas depois, cara, as pessoas vão entender e vão começar a te admirar por isso. Então, uma coisa eu acho que eu fiz muito bem nesses longos anos aí foi conseguir fazer isso. Legal. Bacana mesmo. É porque é um desafio de muitos empresários, que é lidar com pessoas. Lidar com pessoas. E tem sempre escuto, né, essa reclamação, essa dificuldade que tem com pessoas, né? Mas talvez não entenda de fazer esse relacionamento, né? E olha só que maluco também. Isso eu não comecei ainda a construir na empresa, de forma estruturada, tá? Mas o que eu entendo, tá? Isso vai ser ao longo do tempo. Primeira coisa, a gente tem um tripé na empresa. Qualquer empresa, tá? O tripé é o seguinte: pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia, quem faz? Pessoas. Processos, quem cria? Pessoas. Quem executa? Pessoas. Pessoas está aqui. Então, tudo gira em torno de pessoas. Mas a gente tem que criar processos extraordinários para que pessoas simples entreguem resultados extraordinários. Quando as pessoas, os empresários entendem esse jogo, meu irmão, aí as pessoas jogam outro jogo, velho. Você falou uma parada muito boa, porque até uma dificuldade que eu tenho hoje é de acessar os empresários para entender esse jogo, porque eles não entendem esse jogo. Não entende. Entendeu? Entende, são poucos que entendem essa parada. São poucos. E o investimento também não é baixo. Então, Porque o investimento a longo prazo. Esse é o meu desafio. É tentar transparecer isso para a pessoa, que é um investimento que o resultado vai vir lá na frente. Lá na frente. E hoje o pessoal está muito acostumado no resultado, quero o resultado agora. E acha muito caro para ser agora. Sim, cara, é aquela coisa, é o jogo que você tem que jogar. Tu tá preocupado com hoje ou com amanhã? Você tá preocupado com o seu salário ou com o equity? Muita gente está preocupada com o salário, né? Porque você virou funcionário da sua própria empresa. É uma coisa que eu não quero. Então, na minha visão, isso não é para 24 nem para 25, vai ser, talvez para o final de 25, para começo de 26, eu ter uma empresa pautada em educação, vendas e tecnologia. A minha proposta dentro do PE de 25 ou de 26, eu vou entender muito isso, vai depender muito do como a gente vai conseguir fazer o Grupo SIC crescer, é pautar a empresa nisso. Eu não vou ser uma empresa de contabilidade. Eu vou ser uma empresa de educação, uma empresa de vendas e uma empresa de tecnologia que faz contabilidade. Legal. Que faz gestão financeira. E quando eu começo a fazer esse trabalho, cara, eu tenho tecnologia trabalhando a meu favor. O que eu fazia em uma semana, você é prova disso, que a gente fez esse trabalho lá atrás e você que executou a porra toda lá, foi de fazer uma conciliação bancária de uma semana. Conciliação bancária, do começo ao fim. Você fez em quantos segundos? 5 segundos? Foi 1 minuto praticamente. 1 minuto. Você trocou uma semana por 1 minuto, não é isso? É. Essa é a parada. Então, tecnologia. Todo mundo tem que ter tecnologia. Toda empresa tem que ter vendas. Dominar o jogo das vendas. E educação. E quando você transforma toda a sua empresa, as pessoas estão contigo, numa chave de educação, treinar as pessoas, tanta parte tributária que você falou, que depois a gente pode voltar aqui e falar só dessa parada, dominar a questão de gestão, liderança, financeiro,
dominar todos os pilares de uma empresa que tem sucesso, cara, o jogo é outro. E detalhe, uma coisa que eu sempre... eu tenho que fazer muito, de fato, isso. Que é o seguinte, a empresa de educação para quê? Cara, se eu pego um estagiário, vou treinar ele, vou ensinar para ele como é que funciona o ICMS, como é que é a reforma tributária, que tem o IBS e o CBS, que você vai começar a fazer uma transição de 10 anos, e eu preciso que você entenda o antigo e o novo. O novo, né? Desafio. Se eu vejo que esse cara é bom, que o cara tá querendo, o que eu vou fazer? Eu vou promover ele, vou trazer ele, eu vou contratar alguém de fora, que eu não entendo como é que funciona a pessoa. Eu pesco no aquário. Então, a empresa de educação tem essa vantagem de você conseguir pescar no aquário e não você tá buscando lá fora. O que vai acontecer? O seu RH vai ter que ser um pouco maior. Você vai ter que ter uma pessoa de RS que faz só isso. Por vezes, ela vai conseguir contratar uma pessoa que tem a cultura, mas que não tem o conteúdo técnico. E o pior é quando ele tem o conteúdo técnico e não tem a cultura. Aí o turnover aumenta. Aí o cara do RH fica estressado. A operação não funciona. O cliente fica puto. NPS cai. O nosso turnover aumentou, tem que pagar a rescisão, o financeiro também cai. Olha a consequência dessa parada. Vira uma bola de neve, né? Só que aí a galera acha que não é porque a gente não vendeu. Não vendeu. Só que o turnover está muito alto. Por quê? Contratou errado. A cultura é errada. São pessoas que não entregam. E a empresa tem cultura de quê? De resultado? Tem cultura de passar a mão na cabeça do colaborador? Apagar fogo só? Apagar incêndio? Qual é a cultura da empresa? Então, percebe que um turnover muda muita coisa na empresa? Sim. E as pessoas não entendem isso. Isso é um indicativo que muita gente ignora, né? Fecha os olhos. Cara, se você tem um turnover alto, tem muita coisa errada. É muita coisa. E um contador, um empresário, que se você bater no olho no DRE, que tem muita gente também que não sabe o que é DRE, muito empresário não sabe o que é DRE. Aí complicou. Muito empresário sabe o que deve ser. Cara, olhando para o DRE, eu consigo entender que você está tendo um turnover alto. A linha de rescisão está lá, alta. 5%, 6% do faturamento. Olha que loucura. Muito empresário, você falou que muito empresário não sabe o que é DRE, mas ele está muito preocupado só com o dinheiro no caixa ali, né? No momento. Tá gerenciando a empresa pelo extrato bancário. Extrato bancário. Extrato só. bancário. Vê lá quanto é que tem na conta E tá tudo bancária, certo. tá ok. Opa, agora manda para mim 20 mil esse mês que vem manda 30, depois manda só 5, e o cara vai gerenciando desse sentido. Ele tira todo o lucro, ele define o Prolabore para ele. Ele não define o Prolabore. Que aí daqui a pouco ele fala, a empresa tá dando prejuízo. Mas não, tá não. A empresa te paga todo mês tanto. Paga a escola dos seus filhos, seu plano de saúde. Como é que tá dando prejuízo? Se a gente pegar tudo isso aqui e colocar como decisão de lucro, tirar do DRE e botar no DFC, ela vai gerar resultado, porém ela não gera caixa. Gera caixa. Porque você tá tirando dinheiro para outra finalidade. Quem tá fora, tá dentro... Então, o que a gente faz? Acaba... Eu esqueci a palavra, mas acaba infringindo ali um princípio contábil também, Princípio né? da entidade, né? Princípio da entidade. Tá misturando as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Exatamente. Então, eu costumo falar muito pra galera que é o seguinte, a gente tem que gerenciar a empresa por dois indicadores. Dois relatórios, que é o DRE e a DFC. A DRE, ela vai fazer com que você enxergue se a empresa tem capacidade de gerar riqueza ou não. Se ela está gerando lucro ou não. Então, a DRE está para isso. Olha por competência. O DFC é um relatório que vai definir se a empresa está gerando caixa ou não. Se ela tem capacidade de gerar caixa ou não. Aí é um outro jogo. Então, tem empresa que dá lucro e pode falir. Por quê? Porque ela não gera caixa. Ela compra à vista e vende a prazo. Compra à vista e vende a prazo. O ciclo a prazo médio de recebimentos é longo e o prazo médio de pagamentos é curto. Aí o cara começa a entender isso. Pô, tem que diminuir esses números. Eu tenho que fazer o inverso. Então, na contabilidade tem esse problemaço. Eu falei aqui, se eu fechar um cliente hoje, são 70 dias para ele me pagar. É muito tempo. E eu já paguei salário de funcionário. Já paguei aluguel. Os custos. Já paguei tudo.
Servidor, sistema. Tudo. Eu paguei tudo. E quando você vai fazer a contabilidade, você tem que pagar o sistema antes, né? E ainda Tem que já pagar tem o o custo. sistema antes. Então, foi um monte de custo antes de você receber o primeiro honorário do cara. Quantas vezes você teve que ir lá no cliente, nesse primeiro momento? 2, 3 vezes. Você teve que sair para almoçar com ele, gastou. Você tem que fazer ainda um onboard para entrar direitinho, Bonitinho. bonitinho. Sabe? Então, assim, são várias coisas que acontecem que o nosso ciclo financeiro já começa errado, já começa ruim, mas é o nosso business. É o nosso business. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que mudar algumas coisas. Tem coisas que eu consigo fazer, que eu consigo cobrar algumas coisas do cliente de demandas deveriam ter sido feitas, se não for feito, eu cobro logo na largada. Opa! Então, meu ciclo financeiro já melhorou. Já consegui tirar algum recurso financeiro do empresário. Pô, salvei meu jogo. Nossa. Então, a gente precisa fazer isso. Inovar em alguns momentos. Legal. Dá para ter mais de um assunto? Tem? Então a gente vai ter que fechar, né? Ir pro próximo. Vou ter que te convidar de novo. Tem muita coisa para falar. Mas, Bruno, brigadão. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por trazer toda essa sua história, essa sua experiência aqui no podcast. É muito bom ouvir disso de você. Aprendi muita coisa aqui. Deu para aprender, deu para tirar muitos insights. E como é que uma pessoa ela pode te encontrar? Como é que uma pessoa ela pode te acompanhar? Quais são as suas redes sociais? Fala aí pro pessoal. Cara, a minha rede social é Bruno Teixeira Contador. É arroba, né? Arroba Bruno Teixeira Contador. Lá no Instagram. O carro-chefe é o Instagram. Você vai me encontrar lá. E também no Instagram é Grupo Sync, né? Grupo Sync. Tá lá grupo5.com.br no Instagram. Fechado, cara. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado esse convite, por ter vindo. E também vou fazer outro convite para você vir novamente. Estaria Tem aqui. Muita coisa. Vamos falar só da parte tributária, né? Que é muita coisa isso aí. Mas é isso. O meu diretor aqui não liberou mais um tempinho, mas obrigado você que está nos assistindo aí. Finalizamos agora o 4º episódio, né, dos Contadores Cast. Muito obrigado. Meu nome é Matheus e até a próxima, tá? Até semana que vem. Semana que vem tem outro. Obrigado.